Oi, Oi, Michelle, Fabiana, boa noite. boa noite, tudo Tudo bem? bem? Aqui as pessoas devem começar a entrar, né? Mas vai ficar gravado, então a gente pode começar para a gente não atrasar muito. Podemos sim, vamos lá. Aí depois a gente vai ficar gravado aqui no Instagram, e quem quiser vai entrando e vem, Tá né? bem. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. É muito bom, né? Encontrar um lugar para falar sobre educação positiva, respeitosa e consciente, que a prática já acontece efetivamente, né? Então, assim, unir o conhecimento, o que a ciência vem trazendo de novo a respeito do desenvolvimento humano, a respeito do desenvolvimento infantil, com uma prática tão respeitosa, né, quanto a escola oferece, é um prazer muito grande para mim estar aqui. Muito obrigada, Ah, viu, pelo convite. obrigada a você por acompanhar, né, amor? Por saber o carinho, o respeito que eu tenho pelas crianças, né? E gostar tanto do meu Sim, trabalho e e é se visível, dedicar. né, Fabiana? É muito visível, assim. Eu lembro que quando eu conheci, né, a sua escola, eu vi uma amiga postando a filha dela na pandemia fazendo atividade física. Eu achei tão bonitinho, falei, gente, que gracinha. Tem uma pessoa ali conduzindo ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela, ela me passou seu contato. E eu pude conhecer um pouquinho da escola, eu acompanhei um tempo. Eu falei assim, eu quero esse lugar com minha filha. Esse é o lugar que eu quero que minha filha esteja. Né? Embora a gente seja de cidades diferentes, né, e distantes, não é possível levar aí as crianças para a escola, né, para desfrutar do mundo esporte. Mas a pandemia trouxe essa possibilidade, né, essa possibilidade da aula virtual e foi uma transformação aqui em casa. Foi muito bom, porque aí a pequena começou a mexer o corpinho, fazendo uma coisa que ela gosta. E, e como ela era muito pequenininha, né? Eu acompanhava as aulas ali do lado, eu via, sabe? Eu via a, a, a disponibilidade da professora em se conectar com cada criança. Chamando pelo nome, olhando no olho. Às vezes falava assim, tal menininha tá com uma carinha assim, tá acontecendo alguma coisa, chamava a gente no privado, né? E a gente poder olhar a criança para além daquilo que ela nos mostra, é algo que requer uma disponibilidade emocional da gente e que requer também um comprometimento, né, de mim enquanto adulto, condutor dessa relação. E quando eu vi isso, eu fiquei muito encantada, sabe? Falei, tanto que quando acabaram as aulas, né, virtuais, as aulas online, eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Né? Agora ela está numa outra escola, numa escola presencial, né, de balé, mas que tem uma professora que você está conduzindo, né? Então isso já me dá assim uma um conforto e assim uma certeza de que ela está sendo fisicamente educada e até moralmente também, né? Por uma conduta que faz parte do que é importante para minha família no que diz respeito aos nossos valores. E inclusive Uhum. essa a professora atual dela foi minha aluna, né? Oh, Então assim, coração aberta de o que eu colhi, o que eu plantei lá atrás, há mais de 10 anos atrás, no que diz respeito a essa conexão, essa disponibilidade emocional de me entregar para o meu aluno, né, de fazer muito além ali do que eu efetivamente, né, preciso cumprir ali do cronograma educacional, eu estou colhendo agora, porque eu vejo como que essa menina assim floresceu e floresceu tanto que hoje é uma professora, né? E que disse que se inspira muito no que aprendeu comigo também, né? E a professora da minha filha. Então, assim, o coração vai ficando quentinho, né? A gente vai espalhar sementinhas e elas vão florescer. eu falo que te ouvir é muito bom, né, Michelle? Porque, assim, é um aprendizado a cada dia. Tanto que eu tive um depoimento no início do ano por conta de uma conversa que a gente teve, né?
E assim, eu acho que de tudo que você falou, o que fica mais presente é o que você passa mesmo para as pessoas, o que você ensina. Abaixe, olhe nos olhos da criança e entenda. Sinta ela, né? Entenda, entenda, né? Acho que isso é assim o mais importante. Eu acho que é o fio condutor, vamos dizer assim, Sim. né? E aí, Michelle, eu queria que você contasse para a gente essa sua trajetória. Como que você chegou a ser uma educadora parental, uma doula? Conta para a gente um pouquinho como que foi para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Conto sim. Eu venho de um mundo acadêmico, né, Fabiana? Eu fiz o meu mestrado foi direcionado para a compreensão da autoridade. E eu era professora de história, trabalhava na coordenação de uma escola aqui na minha cidade, na coordenação do tempo integral da escola, mas eu sentia que era pouco, sabe? Eu sentia que, assim, eu, eu precisava ir além, né? Eu entendia que sim, e entendo até hoje que é muito importante a gente seguir esse esse cronograma, a LDB e toda a proposta pedagógica que diz respeito ao ensino, ao processo de ensino-aprendizado. Mas eu entendo também para que ele se efetive de verdade, né, para que ele aconteça efetivamente, é preciso uma condução amorosa com a criança. Né? Uma condução a partir da conexão, a partir do olhar, do olho no olho, do entender as necessidades daquela criança que vão muito além das necessidades biológicas, das necessidades físicas, né? Ela perpassa ali por toda uma necessidade emocional, de amparo, de apego seguro, de condução mesmo para que ela possa se lançar na vida de uma maneira segura. E para que ela né, para ela poder se lançar de uma maneira segura, ela precisa ter um chão seguro para ela caminhar. E esse chão seguro sou eu, adulto, que proporciono. E ali, né, há 10 anos atrás, eu já tinha entendido no meu coração, na minha forma de entender educação, minha relação com as crianças, que o plano pedagógico era insuficiente. Era necessário uma conexão mais profunda com essas crianças, sabe? Então, assim, por diversas vezes eu dei aula com o menino pendurado na minha cintura, e vem cá na tia, era a tia Michele pra lá, tia Michele pra cá, e os maiorzinhos, assim, sempre com muito respeito, sem eu sequer uma vez ter gritado, sem eu ter que. Tira o recreio. Se não fizer isso, eu vou tirar o recreio. Eu nunca precisei fazer isso, sabe? E por que que a minha autoridade foi se construindo ali naquele ambiente escolar? O que que eu fazia para que isso se efetivasse? E era algo que era intrínseco à minha conduta mesmo com eles. Faz parte de mim. Eu não sei me relacionar aqui. Não sei. Essa relação aqui de cima para baixo eu não consigo. Eu me relaciono aqui, né, no igual valor. E lógico, do meu lugar de adulta, que preciso ajudar a criança nesse caminhar, mas no olho no olho, entendendo que as necessidades eles são importantes e que precisam ser atendidas o quanto antes e o mais rapidamente possível, né? E eu penso assim que o que mudou essa chavinha, penso não, né? É uma certeza mesmo. Foi quando o meu filho, ele estava com uns 2 aninhos e meio, ele começou a passar por uma fase de desenvolvimento que eu não estava sabendo lidar, né? E ele queria, e ele gritava, e ele ficava bravo. Eu não sabia como lidar com aquilo. Porque no meu coração era impossível eu gritar, bater, castigar, mas ainda assim, naqueles momentos de gota d'água, coloquei na cadeirinha do pensamento por 2 minutinhos, né? Porque era essa conduta que até os profissionais de saúde nos direcionavam a fazer, mas eu estava insatisfeita. E eu vi que o comportamento dele piorou diante da minha gestação, da minha segunda filha. Eu falei, poxa vida, não é possível que só pode ser assim. Ou eu coloco de castigo, eu bato, eu puno, eu faço chantagem, eu converso aqui com a criança,
Ou eu vou deixar rolar? Não. Deixar rolar não posso, é uma criança, né? E aí eu conheci a disciplina positiva. E conhecendo a disciplina positiva, eu me certifiquei em disciplina positiva pela Discipline Positive Association. E eu comecei a entender que era muito mais que um comportamento, sabe, Fabiano? Um mau comportamento. Não era um mau comportamento vazio em si. Ele estava querendo me comunicar alguma coisa. E daí foram algumas certificações, né? Eu tive certificação em criação consciente pelo Instituto Te Apoio. Depois veio uma certificação em apego seguro, em educação positiva, pela Escola de Educação Positiva, e uma especialização que eu fiz, onde eu fiz o meu mestrado lá no FJF, na Faculdade de Ciências Médicas, voltada para compreensão de como que essa relação, né, professor-aluno, é importante ser baseada na segurança, no apego, né? E aí a gente vai entender como que essa minha relação vai influenciar no desenvolvimento dessa criança, né? Seja o bom desenvolvimento ou o mau desenvolvimento. E aí essas certificações, Fabiana, elas não vieram com o intuito de eu me tornar uma profissional da área. Muito pelo contrário. Eu precisava atender a minha necessidade de ajudar meu filho e de me ajudar naquele momento. Porque eu também precisava. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou lidar com essa criança? Né? E aí é sempre assim, é TDAH, é hiperatividade, sabe? Aquele tanto de rótulo. Não, a criança só está se expressando. E eu, como adulta, não estou conseguindo ler a expressão dele. Né? Eu estou vendo aqui a pontinha do iceberg, o que tem aqui embaixo? Não estou vendo. E aí essa minha abertura de olhar me proporcionou, né, um posicionamento diferente diante da vida, né? Porque não é a utilização de ferramentas, mas um estilo de vida. Você tem que decidir tomar esse novo rumo, né? Eu estou diante de uma dificuldade, o que eu vou fazer diante disso? E eu decidi que daquele jeito não podia ser. Eu procurei meios respeitosos que condizessem com os meus valores pessoais e morais e as minhas necessidades de mãe, as necessidades do meu filho, para eu poder conduzir minha relação com ele. E foi um florescer tão bonito que as pessoas começaram a me falar: Michele, como é que faz para isso? Ah, mas ele desfraudou? Nossa, e como é que foi? Nossa, mas tá tudo bem assim? Ele tá indo pra escolinha tranquilo? Ah, não, mas ele chorou? E como é que foi isso? Né? Como é que foi sua abordagem na escola? E aí eu falei assim, é isso, sabe? Aí caiu uma ficha assim. A minha mais nova, ela tava com uns 3 meses. Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, né? E aí eu uni a minha formação com o meu desejo e daí surgiu o meu propósito profissional. Eu entendi que a minha relação com as crianças era muito além, sabe? Do que apresentar para elas aquele cronograma ali de atividades que vem previsto na LDB, que vem previsto, né, no plano curricular. Mas ainda assim, eu sabia que eu podia fazer mais por elas, sabe? E existem coisas que a gente não consegue mudar, né, Fabiano? Porque a gente não tá na sala, na casa dos nossos alunos. A gente não tá na casa das crianças que a gente conhece. Então, como que eu vou ajudar essa criança lá? Acessando os pais. E diante dessa demanda de amigos, de familiares, me procurando e a gente conversando, eu fui buscando mais especializações e hoje eu sou especializada em atender pais, mães, famílias e orientar escolas também nesse processo de uma educação consciente, positiva e respeitosa, né? E aí é super importante a gente falar, porque hoje eu percebo muito uma polarização, sabe? Ou você é autoritário, manda, você me obedece, ou você cai na permissividade. Ah, mas essa criança, eu não dou conta dessa criança, e eu já tentei de tudo, aí eu largo pra lá. E aí eu ofereço o tablet, eu ofereço o celular, eu deixo ela na frente da televisão, ou eu deixo ela ali chorando, porque aí ela desabafa e me dá sossego, né? Então eu vejo muito essa polaridade. E a gente esquece
que o caminho do meio, né, que esse equilíbrio é entre a minha assertividade com a criança, o atendimento das necessidades dela, físicas e emocionais, claro, né, de uma maneira respeitosa, assertiva e com limites, ela não precisa e não deve ser desassociada da minha amorosidade, do meu carinho, do meu acolhimento, né? E hoje, o que que a gente vê hoje? Uma desinformação, né? E os pais, assim, em geral, nós não temos essa informação para saber como que eu vou conduzir a relação com as crianças. Enquanto o professor também, na faculdade não me é explicado isso, né? Eu não tenho, o profissional de educação não tem lá uma disciplina que vai falar de apego seguro, que vai falar de como ocorre o desenvolvimento do cérebro, as fases do desenvolvimento e como eu devo conduzir a criança em cada momento. Não existe uma disciplina para isso, né? Então, os profissionais que lidam com a infância, eles não têm, no geral, um acesso à informação, a não ser que eles se mobilizem para isso e vá buscar. E aí, Fabiana, o que que acontece, né? A ciência ela vem trazendo cada vez mais informações, um embasamento científico com pesquisas, né, muito coerentes de instituições muito respeitadas ao redor do mundo, de que o bom desenvolvimento ele está associado a uma relação de respeito e amorosidade com a criança. Né? E aí, quando eu falo esse respeito, não é respeito só com a criança, é respeito comigo, adulto também, que estou conduzindo essa relação. Né? Então, há um equilíbrio. E aí, você equilibrar essa relação nem sempre é fácil. Né? E eu costumo dizer que realmente não é fácil. É difícil, mas pode ser leve. E é leve, né? E é isso que hoje eu venho atuando junto com os pais, né? Mostrando para os pais que não precisa ser uma relação de exaustão, de peso, de dificuldade, né, exagerada, professores. Como que você conduz esse trabalho com os pais e com a própria escola, sabe? Como que é essa condução? A condução Agora, ela acontece. A minha cachorrinha deu sinal aqui, desculpa. O que acontece? A condução com as escolas, geralmente as escolas entram em contato comigo e me pedem capacitações para os professores, né? Nesse sentido, o coordenador ou o dono da escola ou a direção da escola, né? Ela já tem uma noção de que é necessário acessar essa criança de um lugar de respeito, de um lugar de amorosidade, mas eu não sei muito bem como que eu vou fazer isso. E uma preocupação grande, geralmente, né, desses profissionais que conduzem as escolas eu preciso mostrar para minha equipe que isso não é mimimi. Né? Então, eu chego com muito embasamento científico, com pesquisas, né? com resultados de pesquisa e com livros, com autores assim que são especialistas em trauma, em desenvolvimento infantil, né? Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, né? Para estar trazendo de uma maneira mais palpável para esses profissionais como que o amor, como que a amorosidade, como que o respeito vai interferir no desenvolvimento cerebral da criança. E aí, aí eles começam a entender, né, e começam a visualizar, porque isso fica muito claro, que a partir do momento que a criança está relaxada, está segura e vê em mim uma figura de acesso fácil, uma figura que traz segurança para ela, uma figura de apego, né, de apoio, ela relaxa. E ela relaxando, ela se abre para o aprendizado. E o aprendizado, a partir daí, ocorre efetivamente. Né? Então, esse seria um ponto. Atuar com os profissionais dessas escolas, com os profissionais que lidam diretamente com a criança, para que eles possam entender como que acontece na teoria, né? Essa prática, essa conduta, aluno, professor, ambiente, né? Educacional, amoroso, respeitoso e assertivo, vai ajudar essa criança no desenvolvimento dela. E aí, um segundo ponto, perdão, Fabiana.
e aí você conduz na escola, né? Sim, E, mas eu acredito também que a condução só na escola não é tão eficaz como a escola conduzir isso para os pais também, né, sim, sim. Michelle? Porque o que que acontece? A gente é aquela frase, né, que a gente sempre escuta. Para criar uma criança, para educar uma criança, é preciso uma vila, né? A criança não vai ser criada pelo pai, pela mãe, educada pelo pai, pela mãe, né? Mas essa parceria de escola e família é muito importante para que efetivamente o processo ocorra, para que ele se desenvolva, porque senão vai chegar numa hora que ele vai travar, né? Então a escola precisa do apoio ali da família, a família precisa do apoio da escola. Então, quando eu trago nessas informações, é, é, essas capacitações, esses treinamentos para os professores, tá, eles têm ciência da atuação deles. Eles vão conseguir colocar em prática essa educação baseada na ciência, uma educação respeitosa, um acesso ao aluno, uma relação de amorosidade, de afeto e de assertividade também. Mas e aí? Como é que eu vou ficar? Porque eu não estou lá dentro da casa do meu aluno. Essa família vai chegar com demandas para mim, né? E aí que ocorre, né, essa condução numa segunda instância. Se no primeiro momento eu atuo ali junto da escola, eu também atuo junto dos pais dessas crianças, né? E aí como que acontece, né, esse atendimento das famílias? A família chega para mim com a demanda e aí a gente vai entender juntos, né, muito mais a fundo o que é efetivamente essa demanda, porque às vezes chega para mim algo no sentido de meu filho não quer fazer para casa. E aí a gente vai entender aquela dinâmica familiar, a gente vai entender como que se dá as relações ali naquela família, quais são as necessidades, quais são os valores familiares que direcionam, né, as condutas desses pais, que crenças estão por trás também da conduta e do posicionamento deles, para aí eu entender por que a criança está respondendo com determinado comportamento, né? Porque geralmente a dúvida, né, de nós pais é a seguinte: a criança está fazendo isso, como que eu faço para corrigir? E é muito além disso, né? Não existe eu corrigir o comportamento da criança. Eu preciso ajudá-la a lidar com essa sensação que ela está sentindo, com essas emoções, para que ela aprenda comigo como agir de maneira adequada, né? Porque se ele rola no chão, ele grita, não quer fazer para casa, com os recursos que eles têm. Ele não vai chegar, Porque mãe, eu estou cansado, na hoje eu não vou fazer para casa, tá? Não, vai chorar, vai gritar, vai jogar a mochila longe. E a partir daí, como que eu, enquanto pai, atuo? E aí eu consigo acessar esses pais, né? E aí a gente não são só planos, né, de ação, né? Não são só ferramentas, as ferramentas vazias, os planos de ações vazios, eles não ancoram a relação entre pais e filhos de uma maneira saudável. Eles não ancoram, né? Eles vão dar suporte no momento que eu, enquanto pai, eu tenho clareza de como eu vou atuar ali diante do meu núcleo familiar, como que eu vou conduzir meu filho nesse processo de aprendizagem, porque ele está aprendendo. Ele nasceu outro dia, né? Eu falo que assim, as crianças cheiram Deus ainda. Elas nasceram outro dia. E aí, que recurso interno que elas têm? Elas não têm recurso interno. Quantos adultos, Fabiana, ainda não têm recursos internos para lidar com várias questões e aí emburram, fecham a cara, respondem mal, gritam, bate a porta do carro, buzina loucamente né, fala palavrão no trânsito? É uma pirraça. os adultos mesmo não conseguem se autorregular e a gente, enquanto adulto, quer que uma criança que está aqui cheirando a Deus se autorregule Não dá, sozinha. tá? A conta não Não fecha, dá. né? E aí, para eu ajudar essa criança na corregulação, eu preciso estar, né, alinhada com o que eu quero. Eu preciso ter clareza do que eu quero para o meu filho no futuro. E eu preciso estar com as minhas emoções também reguladas, né? Eu preciso estar num lugar. E aí eu falo que não é num lugar de calma, não. Porque, né,
Geralmente eu escuto assim, ah, mas você é toda calma, né? Toda meiga, toda tranquila. Não, eu sou igual você. Igualzinho. Hoje eu consigo acessar as minhas emoções, entender o que está passando aqui dentro, me organizar internamente para daí acessar meu filho. Porque se eu estou desorganizada internamente, Fabiana, como que eu vou dar conta de atender a um chamado do meu filho? Porque uma birra é um chamado, é um pedido de ajuda. Como que eu vou atender ele? Se eu ainda estou nesse lugar de adulto egocêntrico, né? Se eu não tomo o meu lugar de autoridade. E aí eu lembro muito, né, lá do meu mestrado, que quando, né, eu estudei especificamente sobre autoridade, o que é autoridade? Eu respeito por, eu sigo por, eu colaboro por, porque eu tenho medo? Não. Isso não. Quando eu não estiver perto, será que o outro vai fazer o que eu preciso? O que eu quero? Ou o que eu acordei com essa pessoa de fazer? Não vai fazer. Na primeira oportunidade, vai seguir a cabeça, o coração, o instinto dele. Né? A autoridade é eu te respeito, eu acho importante, eu me sinto segura diante de você porque eu te admiro. Porque de alguma maneira eu desenvolvi com você um laço de afetividade, de admiração, de respeito. E aí eu faço, né? Porque eu sinto ali naquela figura um mínimo de segurança, de tranquilidade emocional. E aí eu me deixo conduzir por ela. Senão eu vou ficar ali, ó, embate. E nesse tempo que você vem fazendo esse trabalho, tem algum caso de escola que você atendeu e depois você atendeu os pais? Um caso assim que você acha legal contar pra gente? Eu vou contar para vocês uma experiência minha. E a experiência, né, de uma mãe que eu atendi, que ela fala para todo mundo, então foi acordado que a gente pode falar sobre isso, né? E que é até importante para que acesse outras mães também. A minha filha, ela entrou na escola no período pós-pandemia e ela nunca tinha saído dos nossos cuidados aqui em casa, sobretudo do meu, né, do meu cuidado, para um outro lugar, né? Então, ela nunca tinha ficado longe de mim por horas seguidas, nem da nossa casa. E ela entrou na escola e o processo foi fantástico. Porque eu estava insegura, eu, enquanto profissional da educação, não deveria estar insegura, né? Mas eu estava, porque ele estava no papel de mãe, acessando minhas emoções, acessando as emoções da minha filha, então eu estava segura, eu estava com medo. Falei, poxa vida, primeiro dia de aula, como que vai ser? Ela não vai ficar na escola. Aí, Fabiano, por que eu sempre falo, gente, respira. Respira, porque a gente oxigena o nosso cérebro, a gente oxigena as nossas emoções e assim a gente consegue acessar a nossa razão, né? E eu falei, gente, e tudo que ela aprendeu até aqui, né? Como que ela é segura, ela consegue falar, né, sobre o que ela está sentindo. Então, primeiro que minha busca pela escola, a gente partiu de uma busca que fosse de encontro com os nossos valores familiares, né? Então, não adianta eu querer de uma escola algo que ela não pode me dar. Então, eu procurei a escola, procurei e achei essa. Gostei da proposta, gostei da condução dos professores. Fomos pro primeiro dia de aula e a gente teve um combinado. Mamãe, você vai ficar aqui na porta? Eu falei, vou ficar aqui na porta. Ela até o final do dia, e se eu precisar, eu posso te chamar? Eu falei, pode, eu vou estar aqui. E a gente fez esse combinado, Fabiana. E a criança acredita no meu combinado. Porque eu falei para ela, eu sou mãe, a criança acredita em mim. O que eu fiz? Eu sentei na porta da escola, ainda, né, estava no uso de máscara, ainda não estava como hoje. Isso foi há 1 ano e 3 meses atrás. Eu não podia entrar na escola, né, para ficar lá com ela. Mas eu fiquei na porta. E, coincidentemente, a salinha dela tinha uma câmera que dava para a porta da escola. Então, ela sabia que eu estava lá mesmo. E eu havia combinado com ela que eu iria pegá-la às 3 horas. Porque era o primeiro dia dela, né? Então,
estava na adaptação, e ela tá assim, mamãe, você ficou lá. Que bonitinho. Já tinha confiança em mim. Isso só ratificou a confiança dela, né? Ela sabia que ela veio dessa educação respeitosa, de uma clareza muito grande, né, de nós pais aqui, do nosso núcleo familiar, de que as crianças elas precisam ser educadas para a felicidade e para o desenvolvimento de competências, sim, e que para isso elas precisam ter um lugar seguro para pisar, e isso a gente proporcionou para ela. Então, quando eu tive clareza disso, eu fiquei muito mais tranquila. Lógico que eu tinha inseguranças, né? Eu tinha receios. Claro que eu tinha, né? Enquanto mãe, lógico. Mas eu estava muito segura disso, né? De como foi essa preparação para a escola. E eu tive a sorte, né? Porque não são todos os profissionais que são assim, mas eu tive a sorte de ter uma professora que comungava comigo dessa abordagem junto da criança, né? Dessa disponibilidade emocional. Então, mamãe, e se eu precisar de um colo? Falei, tia, pode te dar. Serve o colinho da tia? Você pode conversar com ela? Falei, tia, eu tô com saudade, ou eu tô incomodada, me dá um colinho. E a professora sempre se disponibilizava, né? Ela tinha uma disponibilidade emocional para doar para os alunos. Então, ela trabalhava não só para ensinar as letrinhas, né? Mas ela tinha uma conexão muito forte com as crianças no sentido de atender as necessidades dela. E essa necessidade de proteção, de presença, de proximidade é uma necessidade vital. A criança quer colo, ela precisa. Ela precisa para se regular emocionalmente, ela precisa para regular a temperatura corporal, ela precisa para regular os batimentos cardíacos dela. E quando você encontra um profissional que é condizente com isso, né? Que a prática dele é condizente com essa prática respeitosa, amorosa e centrada nas necessidades da criança, o processo faz isso. Mas ainda assim, Fabiana, claro que podem acontecer situações que a criança não se adapta, né? E essa mãe que eu atendi, em específico, eu vou falar dela, porque o processo dela foi muito assim bacana, né? Essa mãe teve disponibilidade emocional também para lidar com a frustração de que todo mundo adaptou. Por que ela chora até hoje? Já tem 4 meses de aula. E aí ela estava disponível, sabe? Ela entendeu que algumas dinâmicas precisavam ser mudadas para que a criança tivesse segurança. Porque quando a criança tem segurança, ela voa. Ela se lança no mundo. Sabe por quê? Porque ela olha, a minha mãe tá ali. Eu sei que eu posso contar com a minha mãe. Então eu posso ir. Mas ela só vai se ela tiver segurança, né? E para ela ter segurança, eu preciso ensinar, eu preciso ter presença, eu preciso conduzir a relação com ela. E ela precisa ter certeza de que, se ela fizer certo ou errado, eu vou estar ali para ajudá-la. Não para concordar com o comportamento inadequado, mas para dar espaço para ela liberar as emoções, para ela falar do que ela está sentindo e ajudá-la a agir de uma maneira respeitosa. Com todo mundo. Com ela, com o coleguinha, com a professora, comigo. E aí, essa mãe, a gente fez um processo de 3 meses, assim. Ela começou a notar dia a dia a diferença. Aí eu não me esqueço o dia que eu encontrei com ela na porta da escola, da escolinha. Ela assim, ai, ela tá aqui, ela tá feliz. Eu falei assim, obrigada, Michelle. Obrigada, porque se não fosse, você não conseguiria. Eu falei, não, você conseguiria sim. Você conseguiria com a sua boa vontade, com o seu olhar voltado para a criança. Porque ela só me procurou porque alguma coisa ali dentro dela estava incomodada, né? Então, quando a gente tem uma família disponível em escutar, em entender que hoje a gente não consegue educar crianças emocionalmente saudáveis e competentes num ambiente de repressão, num ambiente de autoritarismo, de castigo, de troca, de chantagem. Não dá, a conta não fecha, né? E essa mãe era muito amorosa, né? Ela era muito amorosa mesmo, mas a assertividade dela não estava levando para o caminho que ela queria, né? A gente precisou adequar algumas rotinas, respeitando o ritmo da criança,
né? A gente fez um plano de ação também. Mas esse plano de ação só foi possível ser desenvolvido, Fabiana, porque ela teve disponibilidade emocional. Ela conseguiu olhar para a dinâmica familiar dela e entender, ops, não adianta eu fazer X, Y, Z se ela não está segura. E aí hoje, assim, né, eu falo que eu fico muito feliz quando eu encontro as famílias, né, que eu atendo e que eu vejo assim um olhinho brilhando, sabe? E fala para mim, ai, mas fulano tá assim, fulano tá assado. E essa mãe, esse pai conseguiu conduzir. Porque se ele tivesse só um pacote de ferramenta, uma malinha de ferramenta, ele não ia conseguir conduzir. E a ferramenta ele pega aqui no livro, tô apontando aqui para cima que a minha biblioteca fica aqui. E aí pega ali o livro, ele lê, ele entra na internet, procura informação. As ferramentas estão disponíveis, Fabiano. Tem livros, 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 artigos, né? Artigos científicos, um monte de coisa. Mas eu Mas acho que precisa de um... mais do que a informação é a disponibilidade do pai e dos profissionais em querer fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Porque a gente acha, Fabiana, que a criança está pronta. Mas ela sabe que ela não pode gritar assim no meio da aula? Tá, ela sabe. A gente também sabe que não pode gritar no trânsito, né? Quando a gente tá com raiva. Você vê adultos gritando? Eu vejo muitos. E são adultos. Imagina uma criança que não tem o córtex neofrontal ainda formado, desenvolvido, para acessar ali o seu cérebro racional e tomar decisões assertivas. É uma criança. O cérebro emocional dela está fervilhando, ela está aprendendo sobre o mundo. Então, eu preciso conduzir. E conduzir dá trabalho, Fabiana. Dá muito trabalho. Você, como profissional da educação, sabe. Conduzir dá trabalho. Dá A mãe trabalho. sabe que dá trabalho. Eu vou estar disponível para isso? Eu vou estar aberta para isso? Porque aí, mas dá trabalho, né? Essa educação positiva, essa inventação de moda dá trabalho. Tá, dá trabalho também lidar com uma criança que não está conseguindo desenvolver, né, cognitivamente, porque o ambiente não está proporcionando para ela, porque a condução não está adequada para ela. E hoje, o que a ciência mostra, Fabiana? A genética é importante? Sim, a genética é muito importante. Mas a epigenética, ou seja, o ambiente, a maneira como eu me relaciono com aquele ambiente, influencia diretamente no meu desenvolvimento. Influencia diretamente em quem eu vou ser e quais habilidades eu vou alcançar. Mas ela é muito distraída, ela grita o tempo todo, ela dança o tempo todo, ela não quer saber de estudar. Peraí, ela é uma criança que precisa de mais de movimentação? Então, peraí, como que tá o ritmo dela? Uma menina tá ficando o tempo todo sentada na escola, escrevendo, e chega em casa, num apartamento com 4 paredes, vai pra tela? Ela vai chegar na escola, ela vai querer. Lógico, porque o corpo dela precisa. Então, um comportamento, ele vai dizer respeito a uma necessidade da criança. E eu preciso estar ali muito antenado e muito disponível para entender o que esse comportamento quer me trazer. Porque senão eu vou fazer o quê? A nossa educação, a educação que a gente conhece e que até hoje deu certo, porque ninguém morreu, não é isso que a gente escuta? Ela atua onde? Na correção do comportamento, acabou. Ela não atua na resolução do problema. Aí o adulto lá na frente vai saber resolver o problema? O adulto lá na frente vai chegar, vai conseguir chegar para o chefe dele de uma maneira respeitosa, consciente, adequada, assertiva, para falar, olha, eu acho que condiz com o meu trabalho um aumento no meu salário. Não. Ele vai ficar calado, sobrecarregado, fazendo as coisas de qualquer jeito, com a cara fechada, porque ele não tem habilidade de conversar. Porque não foi ensinado lá atrás. E aí hoje a gente vê, né, um monte de adulto com dificuldade de se colocar, de apresentar os seus limites, de se respeitar, de se lançar no mundo de uma maneira que o outro entenda que ali existe um limite. Por que que não sabe? Com uma série de vazios emocionais e pessoas, inclusive, Fabiana, que não tem nem consciência de que precisa, né,
desse autoconhecimento, dessa imersão em si mesmo para lidar melhor com as emoções. Mas por quê? Porque lá atrás não foi ensinado. E nós somos de uma geração que não foi ensinado pra gente. Então, se a gente não busca, né, o acesso a tudo isso que pode me ajudar no meu autodesenvolvimento, como que eu vou ensinar pro meu filho? Como que eu vou ensinar pro meu aluno? Desse lugar de inexperiência, porque a gente não tem experiência com inteligência emocional, não. É, São pouquíssimos que têm. hoje em dia, os pais de hoje em dia, eu falo assim, meus próprios pais, são pais que vieram de uma educação muito rígida, muito imposta, né? E como que esses pais estão lidando com os filhos, né? E aí a gente fala também dos próprios professores, porque nada mais é do que uma repetição daquilo que eles vivenciaram. Então, Sim. mudar essa chavinha, como você mesma fala, não é fácil, né, Michelle? Não. Não é fácil, mas é possível. Sim, é Não é possível. Inclusive, é possível que o processo ocorra de maneira leve, Fabiana. exato. Né? A gente não precisa carregar o mundo nas costas. Né? Enquanto eu ficar na idealização do filho, que o filho de fulano de tal, ele dá conta, ele é isso, ele é aquilo. Enquanto eu estiver aí nesse mundo da idealização, não vai dar certo. Eu preciso entender, primeiro, vivenciar o luto de não ter aquela criança do jeito que eu queria. Aquela criança, assim, quase um robozinho, né? Porque é isso que a gente quer. Uma criança que não dá trabalho, uma criança que não questiona, que não brinca, né? Que não faz bagunça, boazinha. Então, primeiro eu vivencio o luto, né? Ai, realmente, meu filho não é assim do jeito que eu queria. Nossa, minha turma é difícil esse ano. Tô com uma turminha assim, sabe? Que é difícil. Agitadinha, né? Isso que a gente escuta. Tá, é essa que eu tenho. O que que eu posso fazer? Que recurso que eu tenho que mobilizar para lidar com essa criança que eu tenho ali? E a partir daí, investir no meu conhecimento, no meu autodesenvolvimento, para eu ter condições de regular, de corregular com meu filho, com meu aluno. Se ele começa a gritar, eu começo a gritar também, e é essa a nossa tendência, né? E quebrar esse ciclo, né, que é um ciclo violento, é difícil. E aí, Fabiana, eu vou te contar uma coisa que eu escutei muito. Ó, vai dar gente não, hein? Do jeito que você educa esses meninos, para que mundo que você tá educando esses meninos? Meu Deus, daqui a pouco tá batendo você. Vai mandar na casa. Que manhoso, manhosa. E a gente vai ter esse julgamento. E aí, sabe o que que nos faz não estremecer diante desse julgamento? A clareza de que estamos agindo em conformidade com os nossos valores, sabe? E quando a gente está muito conectado ao que a gente quer, ao que a gente acredita, a opinião do outro não vai influenciar. Porque o outro pode falar que não vai dar gente, que vai me bater quando eu crescer, mas eu sei o que eu estou fazendo e o que eu estou proporcionando para ele se desenvolver e para ele se tornar um adulto excepcional, porque eu quero que ele seja um adulto excepcional. E eu não estou falando de passar em primeiro lugar no vestibular, eu não estou falando de ter seu carro com 18 anos, sua casa própria com 21. Eu estou falando de ser um adulto feliz, emocionalmente saudável. ser Porque um adulto. é feliz, ele é emocionalmente saudável, ele vai desenvolver todas as competências necessárias para se tornar um adulto condizente com os valores que eu ensinei, condizente com o que eu proporcionei para ele, livre e seguro de se lançar no mundo, porque ele tem certeza que tem um lugar para voltar. Hoje, quando eu ouço você falar muito da educação positiva, eu trabalho muito educação positiva na, na empresa, Uhum. já li muito sobre, mas sem um conhecimento muito grande. E eu acabei trabalhando muito assim porque eu vi os resultados. Então,
Quando eu comecei a ver os resultados, eu falei assim, gente, o caminho é por aqui, entendeu? E aí a criança aprende de uma forma tão gostosa, tão linda, e cria, na verdade, memórias afetivas maravilhosas. E aí, hoje, uma dos pilares da empresa hoje é gerar memórias afetivas lindas para que quando essa criança fique adulta, ela possa sempre lembrar desses momentos e saber que a educação física, trabalhar com o esporte, com a dança, é bom para a própria criança. Sim. Então, assim, hoje eu tenho vocês. Eu falo que hoje eu tenho a Michelle. Hoje eu tenho a Michelle que me ajuda. Tem o Instagram da Michelle, que eu acho maravilhoso. Vejo Obrigada. coisas e entendo muito mais. Entendo dessa educação positiva. E o que eu tenho para dizer é o quanto é bom. O quanto é bom ser assim. Você é um ser humano melhor para você. Exatamente, Fabiana. Você é um ser humano melhor para o outro. E você vai fazer o outro se tornar um adulto maravilhoso. E a gente Exatamente. ganhar, Michele, né? Então as pessoas precisam começar a olhar para essa educação positiva com outros olhos. E foi através de ver o seu trabalho e tudo que você faz que esse ano eu te convidei, né, para poder dar esse curso na empresa, que vai acontecer para os meus funcionários e que eu abri para quem quisesse fazer, porque foi aquilo que eu falei essa semana. Conhecimento nunca é demais, todo mundo tem que ter, todo mundo tinha que te ouvir, todo mundo tinha que fazer, porque assim, é cuidar de uma criança, sabe? Do futuro de uma criança. E a gente Né, Fabiana? cuida com muito carinho, tá? Com muito respeito. E ver isso acontecendo é muito lindo. E a minha intenção de te trazer foi essa, para que primeiro os meus funcionários possam ver isso na prática, porque a gente já faz muita coisa, eu já mostro, né? já mostro para eles muitas coisas, eles vêm acontecendo. Então, assim, ter esse conteúdo vai ser maravilhoso para a gente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse curso e o que você Falo, está preparando para a gente, que eu vou salvar a live, todo mundo fica ciente, entender um pouquinho. falo sim, mas antes, Fabiana, eu quero só trazer, né, uma questão aqui. Quando você disse, né, que você já traz essa educação positiva para a escola, e isso eu vi na prática, né? Porque, afinal de contas, a minha filha foi aluna da escola, e eu vi como isso acontecia efetivamente, né? E como que o interesse dela foi cultivado, o interesse dela pela dança, né? E ela é extremamente corporal, assim. Ela se expressa com as mãos, com o corpo, né? O tempo todo, com a música, enfim. E vem muito também de um lugar de uma autoeducação, né? Essa sua prática de uma educação positiva. Porque eu falo, a educação consciente, ela precede a educação positiva, né? Porque você conseguiu ver, né? Você conseguiu ter clareza de que esse caminho era o caminho mais seguro, né? Para os seus profissionais, para sua empresa, porque gerava resultados importantes no bom desenvolvimento da criança, né? Então a criança queria fazer aula. Eu lembro que a Angelina chorou muito, ficou muito triste que não ia ter mais aulinha, né? Porque como era uma aula virtual, assim, né? As coisas começaram a voltar para o lugar, a gente ia de outra cidade, não ia ser possível essa continuidade. E ela quis continuar, sabe? E o querer continuar, ele vem de um lugar de quê? Eu me sinto bem ali, eu me sinto acolhido. E, consequentemente, eu gosto desse ambiente, esse ambiente está adequado para mim, então eu quero me movimentar. Né? Então, essa criação de memórias afetivas efetivamente
é muito preciosa, mas ela só veio porque você já tinha um olhar consciente para isso, né? Essa educação consciente, positiva e amorosa é uma tríade que anda assim muito coladinha, né? Então vamos lá falar do curso. O curso é direcionado para profissionais de educação, mais especificamente para as demandas dos seus profissionais, né? Falando aqui sobre o curso que você vai oferecer. É um curso que ele vai trabalhar desde a mecânica ali do funcionamento neurológico da criança, neurobiológico da criança, até como que essa minha relação ali com ele vai influenciar no desenvolvimento dele. Então, para isso, a gente vai entender um pouquinho sobre arquitetura cerebral, sobre o desenvolvimento da criança, as fases do desenvolvimento, as necessidades pertinentes, né, a todo ser humano, independente da fase de desenvolvimento. E a diferença é que na criança eles são muito mais latentes, né? Eles estão muito mais presentes, essas necessidades. E a partir daí a gente vai entender também como que os traumas se desenvolvem, né? E todos os eventos adversos na infância, como que isso influencia no desenvolvimento da criança. E o que são esses eventos adversos na infância, né, Fabiana? Eles são aqueles fatos, aqueles eventos que aconteceram com a criança e que, de alguma maneira, chegaram nela, atravessaram essa criança de uma maneira traumática. Ou seja, não é o fato da criança, por exemplo, ter sofrido um acidente de carro e ter sido traumatizada. Não. Ela pode simplesmente ter caído da bicicleta. E aquilo para ela marcou. Porque o trauma não é o fato que acontece com você, mas como você se viu diante desse fato. E a importância do apego seguro no desenvolvimento dessa criança. Por que o apego seguro? Porque é de uma relação de segurança que eu me desenvolvo. Eu posso, por exemplo, ter sofrido um acidente de carro, ter me machucado e ter ficado de gesso 1 ano, por exemplo, precisando de cuidados especiais. Mas eu tive ali a presença de uma figura amorosa, de um cuidador amoroso, do meu pai ali presente, da minha mãe, da minha professora, que eu estou fora da escola, mas ela vem na minha casa me visitar, ela pergunta sobre mim, às vezes ela liga, eu escuto a voz dela. Como que isso vai influenciar ali no desenvolvimento das crianças? E aí não vira trauma. Então a criança consegue passar por isso melhor. Por quê? Porque ela tem certeza que tem alguém ali protegendo ela. E como que isso, né, visivelmente, eu vou trazer algumas imagens para os seus professores, para a sua equipe, de como que isso influencia diretamente na dinâmica da arquitetura e do funcionamento cerebral. Né? Então a gente tem imagem de ressonância que mostra a diferença do cérebro de uma criança criada, né, educada nesse ambiente de segurança, segurança física, de segurança emocional, com um adulto responsivo, capaz de dar colo, de oferecer, né, a sua presença amorosa, e o cérebro de uma criança que ela nem sofreu violência, não, mas também não teve uma presença amorosa interessada. Então ela se sentiu insegura diante da vida, sabe? Sem ter com quem contar. A diferença do tamanho do cérebro. Como que as estruturas cerebrais passam a desenvolver de uma maneira diferente, né? E subdesenvolver. Como que isso prejudica o desenvolvimento? Vai ser lindo! Vai ser um curso, assim, ele está sendo preparado com muito carinho, né, Fabiana? Você me procurou com muito carinho, com uma preocupação muito grande em oferecer o melhor para os seus professores, para eles oferecer o melhor para os seus alunos. E ele é preparado por mim também com muito carinho, com muita entrega, sabe? Eu costumo dizer que, assim, eu acho que todo mundo tinha que ter acesso às informações, né? Isso. Porque a gente sempre tem uma criança perto da gente. Exatamente. Pode estar na vida dela de uma maneira que faça ela se sentir melhor, por que não? Né? Então, assim, eu preparo minuciosamente os cursos para cada empresa, para cada escola que me procura. Né? Geralmente as demandas são todas iguais, Fabiana. Todas são. Como que eu posso fazer a minha equipe entender como que funciona melhor o desenvolvimento da criança a partir de uma prática amorosa? O que a ciência traz sobre
isso, Michele. Mas é um caminho, Michele. Mas a forma como eu conduzo para cada núcleozinho, sabe? Atendendo aquela demanda, é minuciosamente pensado, Fabiana, minuciosamente. Eu falo que assim, você pode fazer um curso comigo hoje, semana que vem, do mesmo tema. Não vai ser o mesmo curso. Não vai. Disso a gente percebe o seu carinho. A gente percebe, né? Aqui, me segue. Aqui no Instagram a gente só pode ficar 1 hora, mais ou menos. Dia 25, né? Isso, Sábado. 25, sábado. Encontrar de novo, você conhecer a minha equipe. E vai ser E um eu prazer. gosto muito. E essa semana agora a gente vai começar a divulgar sobre o curso para quem quiser fazer, mas sabendo que ele foi feito para minha equipe. Para o mundo do esporte. Mas que assim, quem quiser será muito bem-vindo, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. E esse seu conhecimento a gente tem que passar para as pessoas, porque é muito lindo. E eu tenho certeza que quando os meus professores forem para a prática, vai ser diferente. Muito obrigada. Legal. O trabalho de vocês já é lindo, viu, Fabiana? Obrigada a você pela confiança. E a gente se vê em breve no curso com a sua equipe. Eu estou muito ansiosa e muito grata pelo convite, viu? Obrigada. Obrigada de coração. Obrigado a todos. A gente se vê em breve. Precisei. Beijo, Michelle. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.